Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse vídeo aqui do meu canal Trabalhe Remotamente. E esse vídeo, ele é bastante especial, eu vou contar para você o porquê. Eu vou compartilhar uma aula que eu tive com o time da Conte Simples, juntamente com alguns colegas do meu grupo de mentoria. E esse vídeo, por que ele é legal? Porque foi realmente uma aula que nós tivemos sobre contabilidade, a importância da contabilidade na tua empresa, principalmente se você é um profissional freelancer, se você é um profissional autônomo, se você é um infoprodutor. Aqui nesse vídeo você vai poder conferir tudo o que é necessário fazer a respeito de contabilidade. Quais são as suas obrigações? Será que um MEI pode ser infoprodutor? Será que ele não pode? E se você é um afiliado, você pode ser um MEI? Você pode se afiliar a infoprodutores sendo pessoa física ou você precisa ser pessoa jurídica? Bom, então se você se interessa por esse assunto, não deixe de assistir essa aula. E claro que antes de te apresentar o que foi essa aula, eu tenho que fazer um agradecimento especial ao time da Conte Simples. Eles foram demais, eles foram incríveis. O Francisco deu uma aula pra gente de conhecimento. Ele explicou passo a passo quais são as obrigações. E se você ainda não conhece a Conte Simples é a contabilidade online que o seu negócio precisa. Então fica aí ligadinho nos próximos minutos, onde você vai ter um show aí de perguntas e respostas que vai ser fundamental na tua carreira como empreendedor, como profissional remoto, profissional freelancer, infoprodutor, afiliado, enfim, espero que você aproveite bastante esse conteúdo. E aí eu imaginei que, por consequência, o infoprodutor também não. Só que eu não sei se isso é real, se isso não é real, porque eles não são pessoas com conhecimento específico na área contábil e tal. Existe isso? Não existe? Então, tudo bem? Boa tarde. Tudo Quando bem. você fala em afiliados, só traduz isso para mim um pouquinho, só para entender o que seria isso. Por exemplo, se eu não sou infoprodutora e quero revender um curso de uma outra pessoa, Sim. e aí é como se eu fosse um representante daquele curso. E aí eu revendo pelos meus links, com os meus conteúdos e tal. Certo. E aí, nesse curso, eles tinham uma aula específica de como fazer o MEI para afiliado, só que depois eles retiraram, disseram que a partir, acho que foi do ano passado, ou início desse ano, não poderia mais afiliado ser MEI. Aí eu fiquei pensando, será que o produtor também não? Ou por ser dono do seu próprio produto, então ele é realmente um... Entendi. Legal. O que entra nessa situação aí é a questão da atividade em si, porque nem todas as atividades podem ser MEI. Esse aqui é o detalhe. Entendeu? Então, isso que eu pesquisei mesmo, Francisco, eu também vi isso. Pois é. Isso aí, entendeu? Eu até tive que fazer as ocupações secundárias aqui com muito cuidado, os códigos, para não dar um problema, né? Isso. Por exemplo, né, só para dar um exemplo para vocês. Essa semana uma pessoa me procurou, ela possuía um MEI, já tinha uns 2 ou 3 anos, e quando foi agora em maio, negócio assim, quis colocar mais atividades e colocou uma atividade secundária que não podia ser MEI. O que aconteceu? Logo em seguida, a Receita excluiu ela do MEI. Só para vocês, né, terem noção justamente. E aí ela me procurou, Francisco, o que eu faço? Na verdade, eu sou MEI. Eu falei, você não é mais MEI. Aí ela me mostrou o CNPJ, tinha 10 atividades lá. Eu falei, você faz isso tudo aqui? Não, é que eu tenho que colocar tudo que eu ia fazer, pensando que ia facilitar para mim. Eu falei, pois é. Só que não teve cuidado de ver se realmente poderia ser MEI ou não. Né? Então, assim, a primeira coisa é, claro, é entender a atividade, como vai funcionar, tá, Michele? Só por isso que eu perguntei, né? É entender e aí sim eu ver nas permissões, né, na lista de atividade permitida do mês, se existe essa possibilidade ou não. Quando e onde que a gente vê essa lista? No próprio MEI? Ela tem disponível no próprio lá no portal do MEI e no portal da Receita também ela tem. São os códigos finais, não é? Na verdade, é um anexo dentro do regimento do Simples Nacional que fala das atividades permitidas para o MEI. Eu acho que eu tenho até isso também. Depois eu também cobro que eu posso até mandar para vocês. Legal, porque só para eu verificar se eu não fiz nenhuma inclusão errada. Não, sem problema. Mas aí, assim, pelo menos em princípio, você fez o MEI novo, não foi? Eu fiz agora de maio, eu fiz em maio desse ano, e a minha ocupação principal eu coloquei como editor de livros independente, porque
Isso serve tanto para a parte de produtor digital ou assistente de virtual. Você sabe disso, né, Júlia? Essa eu não sabia. Porque você, como assistente virtual, você pode editar documentos, aí você coloca as atividades secundárias, que é edição de documentos, preparação de documentos, edição de jornais, porque a gente faz blogs, essas coisas, edição de cadastros de clientes, promoção de vendas. Eu só estou em dúvida se está certo ou não, entende? O que acontece? Se você fez ele novo, né, certo? Você não fez a operação, você fez ele novo, né? Fez ele novo, do zero. Todo mês só vai aparecer a atividade permitida para o mês, entendeu? Então beleza. Mas apareceria atividade que não é permitida. Por exemplo, contabilidade, assessoria, consultoria, gestão, medicina, normalmente atividades intelectuais, ou seja, que a pessoa tem que ter uma profissão específica, né? Isso está fora do meio já de cara, né? Por isso que arquiteto, médico, tal, não pode ser MEI. Tá, entendi. Só para entender assim, de um modo geral. Claro que tem algumas outras particularidades, mas esse grupo já está tudo fora de cara. Entendeu? O governo tinha permitido contador ser MEI. Isso já tem um tempo. Só que logo em seguida excluiu, porque estava recebendo muito processo de advogado, administrador, todo mundo queria também. Se podia para um, por que os outros também não poderiam? Entendeu? Então acabou de... São profissões que eles têm os credenciamentos, né? Que são justamente. Então, assim, atividades que são credenciadas, vamos usar esse termo, e algumas, assim, paralelas ou parecidas também estão fora, entendeu? A grosso modo, é claro que tem outros detalhes, mas de cara a visão já é essa. Né? Isso em relação à atividade. Em relação ao faturamento também é importante, tá? Porque o faturamento por mês só pode ser quadrado, né, na condição de mês se o faturamento anual for até 81 mil. Isso representa 6.750 por mês, que é o seu caso aí, porque seu mês se abriu agora, né? Então, você não tem 81 mil de limite para 2019. O seu limite é proporcional de maio em diante. Aí vão dar 8 meses. Tá? Aí a média é 6.750 por mês. Assim, vamos lá. Você faturou 10 mil no mês. Está excluído do mês? Não. Você tem um limite para o ano. Do ano. Aí se no outro mês eu fiz o fechamento, eu estourei, aí eu vou ter que... Faturou 0 em um mês, mas faturou 10 em outro, ainda está dentro da média. Entendeu? Então não tem problema. Aí sim, por isso que eu comentei, que primeiro, a obrigação do MEI é o pagamento do imposto mensal e a declaração anual. Depois, entra esses outros compromissos, que é de controlar o faturamento, dependendo do faturamento. Considero importante ter o apoio da contabilidade e assim vai, entendeu? Mas só para ajudar vocês nessa situação. Então, Michele, essa questão pode não ser MEI por conta das atividades. Aí teria que ser já empresa normal direta, entendeu? Ainda dentro do Simples Nacional, tá? Porque assim, o MEI é um tipo de empresa dentro do Simples Nacional. Ou seja, com tributação simplificada. Saindo do MEI, você se transforma em NE ou FT, mas também tem a possibilidade de continuar dentro do Simples Nacional, que é o regime simplificado. Aí que entram as particularidades, para ver que alíquota você teria que recolher de imposto, qual percentual, essa coisa toda, tá? E Francisco, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, eu cadastrei lá e eu já vendi alguns cursos, né, pela Eduz. Uma pessoa pode me pedir nota ou a nota é emitida pela plataforma? Ou eu sou obrigada a emitir nota? Como que fica isso? Vamos lá, a gente tem duas situações, tá? Eu vou tentando ajudar vocês falando de empresa e falando de MEI, que aí a gente vai trabalhando mesclado, tá? Quando você tem um MEI, você não é obrigado a emitir nota para todo mundo. Você é obrigado a emitir nota fiscal para a empresa, CNPJ. Agora, sim, só muito cuidado, tá? Eu só estou falando simplesmente da emissão da nota, só o documento. Né? Não estou falando do faturamento ainda, só para a gente separar isso um pouquinho. Então, na condição de MEI, se, por exemplo, né, os clientes forem toda pessoa física, a não ser que alguém queira, alguém exija, aí teria que emitir a nota para a pessoa. Mas, se é todo mundo pessoa física, seria menos uma preocupação, emitir nota enquanto na condição de MEI. Se já for empresa, não tem jeito, tem que emitir nota para todo mundo. Seja pessoa física, seja empresa, se a pessoa informou... Quando você fala empresa, é fora da condição do Simples Nacional, né? Não, fora do MEI. Fora do meio. Vamos falar aqui, né? Só para facilitar, né? Só para ajudar vocês. Porque quando a empresa pode estar enquadrada no Simples Nacional ou não.
Aí eu teria que analisar o perfil dela. Mas vamos facilitar aqui só para a gente que a empresa que está fora do MEI e o MEI, claro, que é o MEI. Tá? Então, assim, ou o MEI ou a empresa. Tá? Só que das complicações que o governo existe. Tá? Então, na condição de MEI, está dispensado de emissão de nota para todo mundo. Quando sai do MEI e vira empresa, tem que emitir nota fiscal para todo mundo, não tem jeito. Mesmo Agora, com produtos digitais, mesmo com cursos. tanto faz, qualquer situação. Tá? Porque aí é o faturamento, é o recebimento. Entendeu? E, claro, não importa como está recebendo. Se está recebendo direto do cliente, se está recebendo com dinheiro, cartão, com cheque, com transferência, não importa. Ou alguma plataforma financeira para ajudar no recebimento, isso não faz diferença. Se teve um faturamento, tem que emitir a nota fiscal na condição de empresa. Agora, só uma observação, tá, Rita, na condição de MEI. Independente se emite nota ou não, o faturamento tem que ser somado todo, tá? Tem que ser considerado tudo. Por que eu estou falando isso? Às vezes as pessoas falam, o MEI não precisa emitir nota fiscal. Então, se não emite no meu controle. não tem faturamento. Não é isso. Precisa saber de tudo, independente de nota ou não, tá? Dependendo da atividade, algumas pessoas até optam por isso, por questão de controle, tá? Não por obrigação. A pessoa prefere emitir nota de tudo para poder já se organizar. Mas isso é totalmente opcional. Não tem nenhuma exigência disso. O principal é ter o controle de tudo que está recebendo. Isso sim. Recebeu R$5.000, tudo pessoa física. Tem que emitir a nota para poder emitir a nota. Tem que controlar esse valor para todo mundo, tá? Aí esse valor total, na condição de MEI, é que tem que ser somado todo mês para ser apresentado para a Receita no ano seguinte, lá na declaração até maio. Voltando para a empresa, tem que emitir nota fiscal para todo mundo, e aí vai ser apurado os impostos, de acordo com a classificação, com a atividade. Aquele exemplo que eu comentei com vocês ali antes um pouquinho, da situação de atividades específicas, intelectuais, que precisa de qualificação, normalmente essas atividades são mais tributadas, né? Ou seja, o percentual é mais alto. Normalmente começa com 15%. A atividade de edição de livro, por exemplo, essas coisas que são mais básicas, na condição de empresa, geralmente começa com 6%. Só para vocês terem um pouquinho de noção, também não é desastroso, né, abrir uma empresa, tá? A questão são os compromissos, que tem que ter o controle mais apurado, mais organizado, até a contabilidade ajudar mais vocês. Ok? E aí, uma outra dúvida. Por exemplo, Sim. quando a gente comercializa através de uma plataforma, vamos supor, é R$100 o curso. A plataforma tem lá uma comissão. Vamos arredondar para 5% para ficar mais certinha a conta. Então, na verdade, eu vou receber R$95, certo? Sim. Aí a pessoa foi e me pediu uma nota. Qual que é o valor que eu emito? R$100, que é o valor do curso, mas eu não recebi isso. Ou eu vou emitir 95, que é o valor que eu recebi, mas não foi o valor que a pessoa pagou. Porque... Boa. Ainda bem que eu estou bem preparado aqui, eu vou ouvir o almoço bem relaxado. Bem, a gente está à distância, então vocês não vão me bater, mas vamos lá. Tem que ser R$100, tá? TV sem conta. Tem que ser R$100. Por quê? Você ofereceu o seu produto, né, para o seu cliente a esse valor. Então, o seu cliente está pagando para você R$100. Você está utilizando alguma ferramenta para poder receber isso. Até porque tinha de segurança, né? Sim. Entendo assim. E aí você tem esse custo. Então, esses R$5 é despesa sua para poder ter esse controle de recebimento. Tá. Entendeu? E, por exemplo, se você não utiliza a plataforma e você recebe direto do seu cliente, ele te pagaria R$100. Sim. Tá? Agora, o cuidado que eu digo no controle, né? A plataforma tem que emitir uma nota de serviço para você dessa condição que ela está recebendo. Para mim, né? Tipo, desses R$5. Tem. R$5. Vamos pegar o exemplo dos R$100. Eu recebi R$100 do cliente. A Juliana me pagou R$100. Só que eu recebi só 95. Por quê? A Hotmart ou qualquer uma lá me cobrou R$5. Então, eu estou pagando para ela R$5. Ela tem que emitir essa nota. Aí fecha a conta. Você recebeu R$100, pagou R$5. Ficou com 95. E na hora de eu fazer minha contabilidade, eu pego essas notas de serviços emitidas para fazer um fechamento? Sim, aí entra a parte que eu preciso de tudo que acontece dentro da empresa. Aí assim, o contador é igual médico, né? A gente tem que saber de tudo. Então, falar, não, Francisco, eu prestei o serviço de R$100,
eu vendi o produto, né, tá? R$ 100, então eu emiti a nota de R$ 100. O cliente me pagou, mas pagou via, né, determinada operação. Eu não recebi 100, recebi 5, 95. Onde estão os 5? Aí, justamente. E aí eu preciso disso para poder entender e fechar a contabilidade direitinho e até vocês entenderem o que está acontecendo com a empresa. Tá? Então, todo o fluxo financeiro eu preciso ficar sabendo. Tá. Porque daí na hora que eu for fazer esse comparativo, vai ter um valor que é de vendas, mas o valor recebido é menor, né? E pode ser que esses R$ 5 aí no acumulativo, ele pode estourar minha cota como MEI também, né? Pode acontecer isso, né? É possível, é possível. É possível. E aí vamos lá, e aí só falando um pouquinho de contabilidade, o que é isso? Você tem a venda bruta, que é o valor que você vendeu lá de fato, e você tem a venda líquida, que é realmente o valor ali da sua venda para você trabalhar com suas outras coisas. Ou seja, você tira essas coisas que está envolvendo ali, né, o recebimento com o cliente. Que aí, por exemplo, né, seria uma situação dessa. Que aí você pode contar com 95. Então, a tua venda líquida foi R$ 95. Tá. Não é só para ajudar vocês nesse sentido. E aí depois... Teoricamente, ela só pode contar com fluxo de caixa de 95. Isso, com certeza, com certeza. Então, o fluxo de caixa será os 95 mesmo. Mas como que chegou no 95, né? Porque a gente tem que ter essa informação. Até para não ficar perdido aí no meio do caminho. Tá? E assim, é tudo estratégia, né? Porque, por exemplo, está utilizando uma plataforma de cobrança, né, de meio de pagamento, e tem uma cobrança X. Só que o movimento está aumentando, não está melhorando. É questão de negociar também. Não, peraí, então deixa eu procurar essa outra aqui, que ela vai cobrar 5, vai me cobrar 4, vai me cobrar 3. E aí, né, tendo as informações, consegue se analisar isso. Contratado, Francisca. Pagar quanto agora? Vamos negociar o preço aí, Ju. Quer pagar quanto? Tá, legal. Então assim, desde agora, se eu tiver uma venda dentro da plataforma, do Hotmart, da Eduz, enfim, e esse comprador for um CNPJ, eu automaticamente tenho que emitir a nota para ele. Se for um CPF, eu tô isenta. Só se ele me pedir a nota. A gente está falando da condição do MEI. Isso, a gente está falando da condição do MEI. Isso. E tem diferença de nota, porque eu sei que quando, assim, empresa tem diferença de nota de produto e de nota de serviço, né? Nesse caso é uma nota de serviço. Para MEI também tem diferença? Aí vale a mesma regra, a mesma situação. A diferença do MEI para a empresa, né, é a questão de algumas obrigações com o governo e parte tributária. Mas no sentido de emissão de nota, vale quase a mesma situação. Tá. Se está vendendo produto, e é físico, é claro, né, se está vendendo produto, tem que ser nota de venda. Se está prestando serviço, né, em serviço a gente inclui os serviços digitais, então é nota de serviço. Tá. E daí na hora da emissão eu só seleciono lá o que é e pronto. Isso, também. Tá. E aí só tem a observação seguinte: quando é comércio, a nota de produto, até dependendo da situação, normalmente precisa de um sistema para emitir a nota de venda. Isso. Porque tem que ter o controle de estoque. Que é o SAT, não é? Isso aí, por aí. E aí vai depender também, é claro, do estado, porque cada estado tem, né, uma regra específica. Quando é nota de serviço, a nota é feita direto pela prefeitura. Online, né? Então não precisa de sistema para poder emitir nota de serviço. O próprio site da prefeitura, né, claro, né, tem que ter o cadastro direitinho, né, com autorização, e aí pelo site da prefeitura mesmo emite a nota de serviço. Isso tanto para a empresa normal quanto para a MEI, na mesma situação. Isso só caracteriza produto, por exemplo, eu tenho um e-book, decidi que eu quero fazer a impressão desse livro. Sim. Aí isso é um produto. Sim, aí sim. Produto. Okay. Justamente. Enquanto é e-book, você está falando de arquivo. Então ele é um serviço. Paga serviço, isso. Perfeito. Misa, tem alguma dúvida? Não, a princípio mais era essa questão de poder ou não, né, ser MEI, mas no restante, como eu ainda não estou entrando com o processo e tal, não estou ainda nessa fase, né, a princípio não, nesse momento não. Sabe uma outra dúvida que me surgiu, agora pensando nessa questão de infoprodutor? Por exemplo, o meu produto eu liberei para afiliado. Então, assim, ó, o meu produto vamos colocar mesmo R$100.
Se alguém quiser revender o meu produto, ele pode entrar como um afiliado do meu curso e eu vou pagar para ele, vamos colocar 50% de comissão. Ou seja, eu vou dar para ele, no momento da venda, R$50 vai ser dele. Aí, como que fica também essa questão depois? Porque assim, eu vendi por R$100, mas eu paguei 50 de comissão e na verdade recebi 45, porque ainda tem o desconto lá da... Né? E aí, como é que fica essa questão? Então, é o mesmo exemplo que os R$5. Você está vendendo os R$100. Mas Então, eu não vou cliente- receber R$100. Tá, mas aí que é o X da questão. Você ofereceu para o seu cliente um produto de R$100. Então, o cliente está te pagando R$100. E você está pagando a comissão para alguém que vendeu, que te ajudou nisso, R$50. E essa pessoa tem que fazer uma nota, né, Francisco? Isso aí. Ah, tá, essa pessoa tem que... E se ele não tiver uma nota? Aí que complica, porque como que você vai pagar para ele isso? Aí começam os Assim, descasados. Emitir a nota, é claro, se ele Ah, tiver empresa, ou se ele tiver ver alguma situação, que aí, né, ele estaria prestando serviço para você, né? Se ele for pessoa física, já entra no outro âmbito, que aí teria mais imposto em cima disso, INSS, imposto de renda, aí já seria outra história, que não compensa muito, né? Aí sairia mais Não caro. facilita. Vejo que na hora que você vai fazer alguma coisa com afiliados, eu não sei se pode fazer essa restrição só para quem realmente Tem CNPJ. tem CNPJ, porque aí é o caso que a Michelle estava falando, que provavelmente afiliados nem possam ser MEI. Porque senão me complica. Porque senão como que eu vou fazer? Agora eu entendo por que tem um monte de produtores que não trabalham com afiliados. Só com produtos maiores escalonáveis você consegue ver que eles colocam afiliados. É verdade. É por isso. Porque senão acaba dando prejuízo. Que só, se for pegar esse exemplo seu aí, né? É claro que tudo depende de muitos detalhes, não é simples assim, mas vamos lá. Você está vendendo por 100, você já tem que pagar 5, né, para a forma de pagamento. E você ainda vai dar 50% do valor do produto para alguém, realmente é puxado. Só que, porque você tem um compromisso do teu faturamento ser os R$100. Você não pode utilizar R$50 como faturamento seu, entendeu? Tá. Se fosse possível emitir, né, as duas notas fiscais, ou seja, você estaria vendendo 50 e seu afiliado vendendo 50, seria o melhor dos mundos. Só que o cliente não está comprando duas coisas ou comprando de duas pessoas. Esse é que é o detalhe, entendeu? Porque, por exemplo, se a gente for falar em questão tributária, isso para, tipo assim, a maioria das situações é muito mais vantajoso ter o imposto a apuração do imposto não acumulativa, né? Por quê? Porque você vai estar pagando em cima do lucro. Só que aí tem que ser apuração. Ou seja, eu vendi 100, mas quanto foi minha despesa? Minha despesa foi 50. Então, vou pagar em cima do lucro, 50. E é assim para todo mundo. Assim para todo mundo. Só que assim, foi-se criado os sistemas simplificados, que aí as pessoas têm que pagar sobre o faturamento. E ponto. Isso é vantagem para todo mundo? Não sei. Eu não posso falar que o Simples Nacional é mais vantajoso para todo mundo. Eu não posso falar que o MEI é mais vantajoso para todo mundo. Depende, né? Entendeu? Porque se fosse apuração, todo mundo entraria na mesma regra. Não teria como gastar, pagar sobre o lucro. Todo mundo, inclusive, do meu ponto de vista, tá? Todo mundo, inclusive, ia exigir dos clientes, fornecedores, todo mundo desse nota fiscal. Porque se eu tenho um faturamento de 100 e eu tenho que pagar imposto sobre o lucro, se eu vou gastar dinheiro, o que eu vou fazer? Vou pedir nota fiscal para todo mundo. Eu vou bater aqui. Então, todo mundo teria que ser mais afetado. Só que, infelizmente, isso não é uma coisa simples aqui, né? Mas aí, voltando para a gente, é isso, entendeu? Então, assim, o cuidado é esse. Porque se está vendendo por 100, tem que emitir a nota de 100. Aí o restante é despesa. Quando a gente está falando de MEI, não faz muita diferença, porque o imposto é fixo. Mas aí, quando a gente está falando de empresa, já faz mais diferença, porque o imposto é sobre o faturamento total. E Ok? Francisco, deixa eu te fazer uma pergunta agora, assim. A gente está vendo que a questão do MEI, ela tem toda uma desburocratização, né? Então, assim, Sim. teoricamente, o empreendedor, ele pode caminhar sozinho. Tipo, eu vou lá, eu abro o MEI, eu pago meu imposto sozinho e tal. Mas existem esses relatórios, essas emissões aí de declarações, o que nesse momento a gente vai precisar da assessoria de um contador, de uma contabilidade, né? Além desse momento, como MEI, como que a Conte Simples pode
ela precisa acompanhar o MEI? Existe essa necessidade? Ou só a partir do momento que eu me torno uma ME ou uma limitada? Como que funciona isso? Nossa, ótima pergunta. Eu tava querendo saber isso. Porque assim... Eu ia até perguntar assim, Francisco, onde você tá, em que localização de São Paulo, do Brasil? E, tipo, quando é que a gente precisa de você? Porque... Então, até apresentando um pouco, a Conta Simples, olha só que interessante. Assim como a gente, eles trabalham online. É contabilidade online. Então, eles conseguem atingir qualquer pessoa no Brasil inteiro e por um custo muito menor do que ter um contador presencial. Não é isso, Francisco? Justamente. Vamos lá. Falando do MEI, tá? Vou ser bem sincero, né? Se o MEI tem um faturamento aí de, assim, até... Vamos trabalhar com o limite da declaração de imposto de renda, tá? Pelo menos a média. Se tem um faturamento em média de até 28 mil, 30 mil por ano, né? O MEI, tá? Comprou CNPJ. Dificilmente precisaria de contabilidade, no sentido do controle financeiro, tá? Agora, né, voltando um pouquinho, o limite do MEI é 81 mil por ano. Então, isso aí dá 6 mil por mês. Quase 7 mil, ok. Quando você passa a ter um faturamento mais alto e, claro, né, tá? O seu rendimento como titular também é alto, porque quando a gente fala em prestação de serviço, se você tiver um faturamento de 6 mil no mês, possivelmente pode sobrar para você 5 mil, 5.500. Né? Isso na condição de serviço. Quando é comércio é menos, porque normalmente você tem que comprar o produto para revender. Então a despesa é bem maior. Mas pegando um exemplo assim, aí o que acontece? Aí já entra uma observação, cuidado de que a pessoa física, tá? Passa a ser obrigada a fazer declaração de imposto de renda por conta do seu rendimento durante o ano e continua não sendo obrigada a contabilidade. Mas, sem contabilidade, certamente ela vai pagar imposto de renda para pessoa física. Posso até simular valores aqui só para tentar facilitar. Vamos lá. Durante um ano, a pessoa recebeu 80 mil. Quer dizer, a pessoa não. O MEI. Faturamento de 80 mil. Desses 80 mil, sobrou 70 mil para você, tá? A gente está falando no ano. Com certeza, aí, fazendo conta rápida, você pagaria em torno de 2.000, 2.500 de imposto de renda para pessoa física. Aí você vai falar, pô, mas eu sou MEI? Sim, o MEI é a sua empresa, não você. Você, como titular, tem que ver o que recebeu do seu MEI. E aí não é tudo louco, porque você não tem contabilidade. Se você não tem contabilidade, só 32% do teu faturamento que é classificado como renda isenta. O restante, você pode pagar imposto de renda. E se tiver um montante desse jeito, vai pagar imposto de renda. E aí o que acontece? Você continua não sendo obrigado a contabilidade. Você pode fazer isso tudo sozinho. Vai ter que fazer a sua declaração pessoal, vai pagar o seu imposto de renda, ok. Ju, não dá. Tem que ter contador, já te disse. Não, porque é muita coisa pra gente fazer, Francisco. É sério, a gente fica numa situação... Porque, por exemplo, a gente agora fazendo o nosso curso, né? Então, assim, eu vou te falar. Eu criei lá a hospedagem do meu site, eu criei a plataforma, eu criei a página de vendas, eu criei a página de obrigada, eu gravei o curso, eu editei o curso, tudo 100%. Então, assim, você imagina ter que cuidar mais da contabilidade, tipo, e ter que trabalhar, e ter que dar atenção pro cliente, ter que... Não dá. E é umas coisas que a gente não mexe toda hora, por mais simples que seja, por mais inteligente que talvez possa parecer o sistema, e até meio autodidata. Gente, eu já tenho, sei lá, uns 15 anos que eu nunca mais na minha vida faço imposto de renda. E olha que eu nem tinha esses fluxos malucos. Eu era funcionária mesmo, tinha ali meu demonstrativo de rendimento e era aquilo. Mas quando você tem 1 ou 2 dependentes, aquilo já virava um bicho de 7 cabeças para eu olhar, né? Então eu falava, quer saber? Não dá. Tá certo. A única vez que eu tentei fazer sozinha, deu merda. Eu sempre dá problema. Assim, de boa, o que o governo faz? O governo vira e fala que a pessoa pode fazer a sua declaração por conta própria, a pessoa pode criar um MEI por conta própria e cuidar dele por conta própria, ok. Mas, assim, situações. Tem realmente situação que a pessoa precisa de ajuda mesmo. E aí, para completar isso, com a contabilidade, o microempreendedor individual, ele não precisa se preocupar com a sua declaração pessoal no sentido de pagar imposto. O MEI, aí sim é a vantagem. O MEI com contabilidade, a gente atende como se fosse uma empresa normal. Você, né, aí não vai ter que mudar nada, não vai ter que fazer nada diferente da sua rotina, tá? Continua fazendo a sua rotina. Só precisa interagir com a contabilidade.
Mas eu entro nesse detalhe daqui a pouco. Mas aí o que acontece? Fazendo a contabilidade, eu vou te atender como uma empresa, e aí eu, contador, vou demonstrar para o governo que você teve um faturamento de 80 mil, que você teve despesa de 10 mil reais e que você teve um lucro oficial de 70 mil reais. Aí você não vai pagar imposto de renda nenhum sobre isso. E se eu estivesse fazendo sozinha, eu teria que provar Aí isso? pagar talvez até uns 2, 3 mil reais. Não, e esse ano, gente, ó... Quanto que eu vou pagar? Peraí, quanto que eu vou pagar por ano para você, Francisco? Não, tem que falar mesmo? Claro. Vai dar... Vamos considerar o ano todo, porque por MEI é 49 por mês, vai dar 600 reais por ano. A gente está falando 2 pau contra 600, né? Isso. É correto a minha conta? Essa coisa, isso aí. É justamente essa conta. Não, ó, e eu vou falar uma coisa pra você. Esse ano, o pessoal da Conta Simples me ajudou bastante, porque o que acontece? Eu estava trabalhando eu demiti o ano passado o meu CNPJ, né? E aí trabalhei como freelancer o ano inteiro. Recebi da Workana, recebi remessa de fora do país, recebi pelo PayPal, não sei o que e tal. Aí cheguei com o Marcelo, eu falei, e agora, Marcelo, o que eu faço? Ele falou, você recebeu tudo na sua conta física? Eu falei, eu recebi tudo na minha PF. Ele falou... foi o Renato que me ajudou. Aí ele falou, não, me manda, faz o resumo mês a mês, já que deu um baita de um trabalho, porque eu tive que resgatar tudo mês a mês, fazer toda a conciliação, o que eu recebi, o que veio, enfim, tudo que entrou na minha conta. Então eu tive que fazer todas as separações de tudo. E aí daí tinha dado um valor. Ele falou, então agora você vai fazer uma declaração exatamente como o Francisco falou. Você vai fazer um percentual de lucro, não sei o que e tal. Enfim, não tive que pagar nada. Nossa, Deus é bom, hein? Deixa eu te falar uma coisa nesse sentido, Francisco. Tá. A Ju, ela já tinha um trabalho de freelancer, ela veio montando e ela recebeu como que fala? Os provendos dela na conta de pessoa física. Não, jurídica. Não, física, né? Física, joguei tudo para física. A primeira pergunta é, para quem está começando agora, e no meu caso, que eu já tenho uma conta MEI, eu tenho que ter uma conta de pessoa eu tenho que ter uma conta bancária para o meu CNPJ, ou eu posso movimentar tudo da minha própria conta? Na condição de MEI, tá, o governo permite que você use a sua conta pessoal. Tá? Okay. Agora, para eu te atender para fazer a contabilidade, aí sim eu preciso que você tenha a conta de empresa separada. Porque, veja bem, eu vou ter que fazer a contabilidade completa para você, tá? Eu vou ver o que você recebeu, saber como que você gastou o dinheiro da empresa, se você pagou imposto, se você pagou alguma alimentação, lanche, tá? Qualquer coisa, e quanto que você, pessoa física, recebeu da tua empresa. Ou seja, quanto que o seu CPF recebeu do seu CNPJ. Se isso está tudo junto na tua conta pessoal, eu não consigo fazer a contabilidade disso. Porque como que eu vou separar o que é teu e o que é da empresa? Então, para contabilidade, aí sim eu preciso da conta separada, tá? Sem contabilidade e você resolvendo tudo por sua conta, o próprio governo diz isso, está lá no site da Receita Federal dizendo que o microempreendedor individual pode usar essa conta pessoal. Sem contabilidade, pode. Agora, com contabilidade... Você tem conta pessoal ainda, ou jurídico ainda não? Só pessoal. Eu tenho, mas ainda não fiz nenhum recebimento pela jurídica. Por quê? Porque hoje os meus recebimentos, eles estão vindo todos através... Então, assim, hoje os meus recebimentos, eles vêm, a maior parte, através da Workana. Eu estou cadastrada lá como pessoa física, então tá indo para minha conta física. Eu não fiz essa alteração até hoje. Eu tenho alguns outros recebimentos que são diretos, que eu também recebo de clientes, e estão vindo todos para física. Eu também não mudei isso até agora. Eu preciso mudar isso, fazer essas alterações. Ô Francisco, mas em que momento que eu tenho, por exemplo, começando agora, eu ainda não tenho nenhuma venda, eu tenho que começar a pensar numa estrutura para contratar Conta Simples? Em que momento que eu tenho que ter um MEI com contabilidade? Vamos imaginar que eu já estou pensando assim, olha, o barato sai caro. E é como a Ju disse, eu não quero ficar quebrando minha cabeça com isso. Mas eu já quero começar certinho de agora. Eu já tenho que começar a te pagar de agora, eu tenho que passar a pagar ou contratar o seu serviço quando eu tiver um movimento de vendas. Como que é isso? Então, é o que eu estou falando com vocês, né? Depende muito da estratégia do pensamento de vocês. Mas, no sentido de ajuda, seria bom quanto antes.
né? Mas, por exemplo, a gente já está em setembro. A expectativa de movimentação até o final do ano. Olha, só que com muita sorte vai ter alguma coisa. Provavelmente é. Né? Sendo bem sincero, né? Então você teria aí esse tempinho para pensar e de repente se organizar, né? Ou, né, se for o caso, até contratar a gente só para pelo menos entender como que a gente vai te ajudar e para se preparar para 2020, entendeu? Sendo bem transparente, então não teria a obrigatoriedade de já ter esse nosso apoio, entendeu? Uhum. Mas o que poderia ser uma consultoria pré-MEI, por exemplo, vai falando, ó, Rita, vamos fazer um diagnóstico aqui, o seu MEI é esse, você não tem movimentação, você está ainda trabalhando com o lançamento de um produto, mas em paralelo eu já entendi que eu precisaria ter uma conta jurídica para poder que aí eu começo a me organizar. Caso aconteça já os movimentos de vendas, como eu não estou no Brasil, eu preciso me preparar um pouquinho com antecedência, eu não posso deixar. Eu vou esperar. Por que eu abri em maio? Porque eu já pensei, se eu precisar da procuração, se minha mãe precisar fazer alguma coisa, eu não quero criar uma dificuldade. Por mais que eu saiba que a minha venda, o meu lançamento vai demorar um pouco, eu prefiro já ter antecipado do que deixar para a última hora e me parar com coisas que eu poderia ter visto antes, entendeu? Não, e agora, sabe uma outra coisa que me veio à cabeça? Da gente pegar e conversar com a Eduz, por exemplo, porque o meu cadastro, ele já era um cadastro antigo, eu fiz com CPF, ou seja, provavelmente na hora de fazer a movimentação do dinheiro, eu tenho que tirar de CPF para CPF, eu não vou poder fazer CPF, CNPJ ou vice-versa. Geralmente as plataformas são assim, certo, Francisco? Porque eu acho que até por uma conciliação deles lá interna, eles não podem justificar que tirou de um CPF. Mas isso é muito bom que você está me falando. Porque então, teoricamente, porque eu estou aqui no meu checklist, a Eduz e a Marte, se for, depende do que eu for escolher aí, eu iria fazer como pessoa física, nem estava pensando nisso. Você entendeu? Porque, assim, ó, por exemplo, eu estou te falando pelo PagSeguro. No PagSeguro, se você está cadastrado como pessoa física, você não pode jogar com uma conta jurídica e vice-versa. Eu acredito que no Hotmart e no Eduz seja igual. Então, duas coisas. Ou a gente vê com a Eduz se tem como a gente mudar o nosso cadastro, porque eu acredito que está todo mundo cadastrado com CPF, claro, e aí passa para CNPJ desde já imaginando pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho, então vamos pensar grande, isso aí, que a gente vai vender pra caramba, né? E aí a gente já muda isso para uma pessoa jurídica, porque na hora da contabilidade vai facilitar a vida. E aí, uma outra coisa que me veio à cabeça, olha só, eu estou entrando com um produto que é uma assinatura recorrente, é um valor super pequeno. Vai ser também, vai ser o valor, imagina, de R$ 9,80. Você imagina se eu começo a vender essa assinatura, sei lá, se eu vendo 100, 50. A Vivian, por exemplo, ela lançou a assinatura dela, ela já vendeu 70 assinaturas. Como que vai fazer essa conciliação de pessoa física para pessoa jurídica? É ficar doido, entendeu? Não dá. Não dá. É justamente isso. A questão é o trabalho, né? É o que eu falei. Na condição de MEI é permitido isso. Tá, mas aí como que você vai separar essas coisas? Não dá. Como vai separar o que é da empresa e o que é da pessoa física? Nossa, Ju, eu só tenho que te agradecer por essa reunião. Foi esse tipo muito importante. Agora, Francisco, como é que você vai fazer pra gente? Você vai fazer um grupo seleto, um preço especial, um pacotão? Como é que é? Porque você já viu, né? Já veio uma referência. O que eu tenho aprendido, assim? Quando você trabalha com especialistas, as coisas ficam mais fáceis para ambos os lados. Justamente, ajuda muito. Ajuda muito. Eu estou entendendo que são tantas coisas, ainda mais com empreendedores igual a gente, que trabalha com todo esse monte de parafernália daqui e dali. A linguagem fica mais fácil de falar com quem entende, né? Eu estou entendendo que você tem esse conhecimento, é isso? Que bom, mas é isso mesmo. É isso? Você tem? A gente tem um cuidado especial, um carinho especial com quem está começando, tipo, pequeno, meio, empresa, entendeu? A gente dá uma atenção especial para ele. Só falando um pouquinho da nossa plataforma, tá? Como é que funciona? Isso tudo que eu falei com vocês, questão de faturamento, recebimento, pagamento, extrato bancário, isso tudo é feito na nossa plataforma. Nada, que é isso? Esse aí tem passe especial. Boa tarde. Boa tarde. I'm in accounting meeting. Então, e aí o que acontece? Então, toda essa rotina assim, de movimentação é feita pela nossa plataforma, tá? Isso é feito de forma bem simples, bem prática, para poder não atrapalhar vocês no dia a dia, justamente sem falar.
Você já tem o compromisso de vocês, tem que cuidar de várias outras coisas. Então, assim, tem que tornar martírio para vocês. Tem que ser um apoio, um suporte. E aí a gente pede as coisas de forma bem prática, bem simples, para quê? Para a gente poder ajudar vocês. Então, eu como contador, o que eu preciso de vocês? Falando assim de forma bem básica, tá? Faturamento, pagamento de extrato bancário. Claro, dentro dos pagamentos, que vão ter os pagamentos, né? Corretos, inclusive a renda de vocês como pessoa, tá? Então, isso que interessa para mim. Daí em diante, eu consigo cuidar de tudo. O que eu posso ajudar vocês? É justamente isso que a gente está fazendo aqui. A minha plataforma é online, então vocês podem usar de qualquer lugar. Você pode ser minha cliente, está aí, sem problema nenhum. E fica disponível 24 horas para vocês. Só que assim, o que teria de diferença? A gente tem duas formas de atendimento hoje. Então, o atendimento que a pessoa entra no site, faz o cadastro e todo o contato é via e-mail, via plataforma, beleza. E tem o contato que é isso, que é eu falar com as pessoas. Isso que é o atendimento diferencial. Então, assim, até por culpa da Juliana aí, né, eu posso fazer isso para vocês, entendeu? A gente pode, né, ir conversando até vocês entenderem que conseguem realmente seguir, não vou dizer que seguir sozinho, mas pelo menos entender o que tem que ser feito para poder caminhar mais, entendeu? Para ir nessa questão mais online, só de mandar e-mails ou alguma coisa e isso, exatamente. Tanto na condição de MEI e mesmo quando for o momento de vocês abrirem a empresa, que a gente até acabou não comentando. Abrir empresa também a gente ajuda desde o zero, a gente faz todo o processo, a gente faz as consultas, análise das atividades, a gente faz tudo para vocês. Endereço, se pode ser endereço residencial, se não pode, a gente faz tudo. Tá? A gente prepara a documentação. O que a gente precisa de vocês é que assine os documentos, reconhecer a firma quando precisa e, dependendo da cidade, é claro, vocês levam na junta comercial. Mas, assim, o levar na junta comercial não é resolver nada burocrático, é só entregar mesmo. É só apresentar, né? Apresentar. Mas a gente isso para vocês. E até depois que a gente vai para a prefeitura também. Por exemplo, quando se fala empresa tem que ter um certificado digital. Tá? Não é esse certificado aí do meio. Certificado não, eu sei. Né? E aí acontece, com o certificado digital, normalmente a gente consegue resolver todas as outras coisas. Autorização da prefeitura, emissão de nota fiscal, e aí dá para ajudar vocês. E aí, é claro, a gente complementa porque a gente orienta vocês como emitir a nota fiscal, como usar a plataforma, como ter essa rotina toda mensal. Tá? E onde você fica no Brasil, Francisco? No Rio. No Rio. A gente fica no Rio Capital e a nossa equipe de trabalho fica na região serrana. Tá. E tudo isso que você está falando com a gente, nessa assistência, você disse que seriam R$29,90 por mês, é isso? Por mês seria 49. Ah, 49. Ok. Isso. E isso... Se você quiser, depois pode entrar lá no site. Essas informações sem problema. Ah, tá ótimo. Eu vou ver assim. Tá, só para... Né, ótimo. Ajudar, né? Não que eu não possa ajudar, de jeito nenhum. Não, imagina, entendi. Até para entender. Agora, falando isso, até a informação legal que eu passo para a Juliana. A gente criou uma versão de demonstração da plataforma. Ah, que legal. A gente libera um login, né, para poder ver a plataforma como funciona. Sim. A questão da movimentação de pagamento, isso que eu comentei com vocês. De ver, né, de ter a visualização dela mesmo por dentro como funciona. Ah, legal. Então eu vou gravar um vídeo sobre isso para colocar lá no meu curso. Porque eles foram super legais, assim, eles cederam um bônus para todo o pessoal que comprar o meu curso. Então todo mundo que comprar o meu curso vai ter uma consultoria gratuita com o pessoal aí da Conta Simples. Nossa, mas é muito legal. Eu já estou saindo daqui já me sentindo cliente já. Mas não é uma questão de se, é uma questão de quando. Que bom. Legal. Isso é importante. Dani, você tem alguma... Gente, desculpa aí, eu entrei atrasada, estava fazendo curativo, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Eu não escutei o que vocês falaram, mas posso tirar uma dúvida rapidinho? Claro. É que eu estava no hospital. Oh, meu Deus. Então, eu já tenho o MEI aberto, tá? E com o curso, eu vi que eu posso mudar lá a categoria para poder emitir nota fiscal, para vender os treinamentos e os cursos online. É isso mesmo ou não?
Sim, sim e não. Só o cuidado é o seguinte, tá? O MEI você pode alterar as atividades no momento que precisar, de acordo com a necessidade, ok? Certo? Só tem que entender qual atividade realmente você precisa usar, né? Qual atividade nova, para não cair, que a Rita ali comentou, de ter a preocupação de ser cuida do mês, tá? E assim, depende muito do tipo da atividade para confirmar realmente se é um comércio ou não, tá? Que, por exemplo, e-book ou, né, arquivos, né, na verdade não seria um comércio, é prestação de serviço, porque você não está trabalhando com produto físico. Mas sim, é possível fazer a operação em qualquer momento e poder confirmar, né, que a autorização permite nota quando precisar, tá? Porque assim, o que eu tomei por base são as notas fiscais. Quando a gente faz o curso da Ana, ela vem lá a especificação. Eu joguei no MEI e vi que é possível ter essa categoria no MEI, né? Sim. Uhum. É que eu não tô, como eu tô aqui no hospital, não tô com uma categoria aqui que eles fazem parte para poder fazer a remissão dessa nota fiscal. Mas você tinha falado que era para tomar cuidado com o quê? Quando você vem? Com a atividade, porque assim, o MEI não pode ter qualquer tipo de atividade, entendeu? Isso. Atividade restritiva. Então, a sua atenção é isso, né? Pode fazer alteração em qualquer momento, sem problemas, mas, né? Desde que continue sendo MEI, né? Para não ter nenhuma impasse imprevisto no meio do caminho, tá? Tá bom. E aí a questão da autorização, né? Na prefeitura ou, né, no estado quando é comércio e na prefeitura quando é serviço. Tá bom, obrigada. Eles estão falando aqui de plataforma, o que seria? Seria a plataforma minha, né, da contabilidade, da Conta Simples, para poder ajudar vocês no dia a dia de vocês, nesses controles, né, da movimentação, até a questão de imposto de renda. Tá? Perfeito. E daí a gente, como usuário... para elas, que senão daí elas me passam depois. Porque, Dani, a gente como usuário, a gente, por exemplo, se contrata o serviço da Conta Simples, você passa a ter acesso a essa plataforma e você vai alimentando a plataforma para dar todas as informações para eles, entendeu? Você faz tudo online. Mas o custo dessa plataforma, ele chegou a passar para vocês? R$49 por mês, Dani. 49? É R$49,90, se não me engano. Mas tem mais informações no site deles também. Obrigado, meninas. Obrigado. Tá bom? Francisco, super te agradeço. Faltou bastante gente né, que estava com a gente, mas eu vou compartilhar da mesma forma o contato, vou compartilhar algumas informações. Eu super te agradeço aí pela disponibilidade. Sempre o Francisco, o Marcelo, eles são super parceiros, assim, né? Vocês sempre estão dispostos a ajudar. Eu só tenho que agradecer a vocês e, claro, sempre super indico, porque a gente tem que indicar quem, né, quem nos ajuda, quem é parceiro nessas horas, quem a gente vê que realmente está disposto a ajudar, né? Então, super obrigada aí por dar essa aula aí pra gente. Com certeza, Ju, a gente tem que fazer uma rede aí de ajuda mútua. Obrigado pela sensibilidade, Ju, de você ter feito tudo isso, né, para nos orientar aí, porque a gente precisa saber direitinho, né, para depois não tomar aí, nenhum prejuízo, né? Verdade. Que pode ser grande, viu, Dani? É verdade. Pode ser bem grande, verdade. Então, vem com o pessoal, até as pessoas que não participaram, se tiver dúvida, alguma coisa me passa, que eu respondo também a dúvida de vocês. Tá bom. Tá? Francisco, realmente foi bem top, Ju, também achei. Foi super top. Foi super top. Só... E é bom a gente pegar desde agora, né? Aí, tranquilo. Tá bom? Eu quero assinatura do contrato, aí tá tudo bem. Ótimo. Um abraço, tá? Francisco, brigadão, viu? Brigadão por tudo. Bom resto de semana pra vocês. Obrigada pra vocês Tchau, também. gente. Tchau, Beijo gente. pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.